Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos ter muitas entrevistas legais por essa telinha aqui, pelo Skype, para trazer informações importantíssimas para você que está aí nos acompanhando. A gente vai começar falando, pessoal, sobre a baixa vacinação, principalmente das crianças. Tem muitas doenças, né, que estavam erradicadas aqui do nosso país e que infelizmente voltaram a apresentar números consideráveis por conta da baixa vacinação. Mesmo a vacina sendo gratuita, as pessoas elas não estão se vacinando e isso pode trazer muitos riscos, tá certo? Nós também ainda, hoje aqui no programa, vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. Os números, eles também são consideráveis desse caso e é importante que a gente saiba como pode, né, aí se prevenir. Também ainda vamos falar sobre retinopatia por diabetes. Você sabia que a diabetes ela pode causar cegueira? Pois é, viu? Fica aí esse alerta para você. Não sai daí, muita coisa boa hoje aqui no programa. Daqui a pouco não. Vai rodar a vinheta e a gente vai começar o nosso programa. Então vamos lá. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente. Você que está aí nos assistindo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda, né, também pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando, tá, pessoal, também que nós estamos lá no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você também consegue acompanhar, né, a TV Mar nessas plataformas. Ó, tá tudo aqui passando na sua tela, você pode correr lá, buscar os nossos perfis, seguir a gente e ficar acompanhando os nossos posts e interagindo também, beleza? Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, gente. Seguinte, muitas doenças consideradas erradicadas, né, ou controladas aqui no Brasil, correm o risco de voltar a produzir doentes devido à baixa cobertura vacinal no país. O déficit é ainda mais grave em crianças e tem, gente, preocupado os especialistas. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora por Skype com a infectologista do Apvida, doutora Silvia Fonseca, sempre aqui com a gente falando sobre esses temas importantíssimos. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Mara, bom dia para todos que estão nos vendo e ouvindo, né? Agora todas as mídias. Verdade. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, pela disponibilidade, tá? Então, Mara, eu primeiro queria agradecer você, sua equipe de produção, que sempre dá esse espaço importante para a gente falar. Eu também sou pediatra, né, além de infectologista. E toda vez que eu vejo uma gestante, você pergunta assim para a gestante: e aí, você quer menino ou menina? E ela sempre responde assim: ah, tanto faz, desde que venha com saúde. Então eu vou ensinar uma coisa para a gente ter filho saudável, manter esse bebê saudável, que eu acho que é o desejo de toda mamãe, papai, vovô, vovó, é que as crianças sejam saudáveis. Então, o caminho da criança ser saudável é ela ter uma boa alimentação e ela não ficar doente. E para ter uma boa alimentação, no primeiro e segundo ano de vida, a gente tem aquela maravilhosa ferramenta da natureza que se chama leite materno, que todo mundo tem e é de graça. E para a gente não ficar doente, tem as vacinas que começam, Mara, quando a pessoa está gestante mesmo. A partir da 20ª semana, a gente já vacina a mamãe pensando no nenê. A gente vacina contra uma doença muito grave em criança pequenininha que chama coqueluche. E depois, quando a criança nasce, lá na maternidade, a gente já começa com uma vacina muito importante também, que é a vacina da hepatite B, que vai ter outras doses no primeiro ano de vida, mas vai deixar ela protegida contra essa terrível infecção que pode levar a hepatite crônica, que pode levar a cirrose e morte lá para os 10 anos de idade. Além disso, a gente vacina contra a tuberculose. A gente já falou de tuberculose aqui no Dia Mundial da Tuberculose, como que essa doença ainda mata muita gente no mundo e que as crianças podem ficar protegidas das formas graves
desde quando elas nascem. A primeira vacina que a gente dá, depois que sai da maternidade, é a vacina contra a tuberculose. E aí se seguem várias vacinas, não só contra a tuberculose, mas também contra a paralisia infantil, contra meningites. Tem 3 vacinas que protegem contra as formas mais graves de meningite, que é o meningo C, que é o hemófilos, que é o pneumococo, e uma série de vacinas. Mara, a gente não tem tempo aqui de desfilar todas as doenças que são evitadas pelo uso correto das vacinas gratuitas num programa que vai fazer 50 anos o ano que vem. Pois é, então já por essa sua introdução, a gente já sabe que amamentação e vacinas, elas são importantíssimas quando a gente fala da saúde das crianças, né? Quais são as doenças hoje, né, por falar em vacinas, que elas estão com uma baixa cobertura aqui no país vacinal, hein, doutora Silvia? Então, a gente tinha ganho um diplominha muito importante para nós, que era o da eliminação do sarampo em 2016 e 2017, mas aí a gente baixou a guarda. E a vacina do sarampo, para ela ser eficaz, precisa que 95% das crianças suscetíveis sejam vacinadas. E a gente não alcançou isso. O que aconteceu em 2018? Um grande surto que pegou a região norte do país, e em 2019 um grande surto que pegou a região sudeste, e só no estado de São Paulo nós tivemos 15 mortes de crianças, e são mortes evitáveis, Mara. Isso me parte o coração. A gente tem aquele nenê, faz aquele pré-natal, faz o chá de bebê, ou faz aquela festa quando nasce a criança, para depois ela morrer de sarampo. Não está certo isso não, né? Então, sarampo é uma coisa que nos preocupa demais, que já voltou, mas ele pode ser de novo eliminado se todas as crianças suscetíveis tomarem a vacina que fizemos muitas campanhas este ano de sarampo e as pessoas não estão vindo. Metade das crianças que deviam tomar a vacina ainda não tomaram. Olha só que perda. E a gente também tem agora um outro fantasma, que é o fantasma da paralisia infantil, que também foi erradicada no Brasil, graças a essas campanhas maravilhosas da Gotinha que salva. O Zé Gotinha nos ajudou bastante. E o que aconteceu? A nossa guarda está caindo para isso, a vacinação está caindo para pólio, e este ano nós tivemos casos de pólio em lugares que não estavam tendo, que é o Malawi, lá na África, e em Israel. E com tanta viagem para cá, para lá, que agora está tudo liberado, se começar a vir gente que vem carregando o vírus da pólio, porque tem gente, Mara, que só carrega o vírus e não fica doente, mas excreta, né? E é muito contagiosa a paralisia infantil. E se pegar e chegar numa localidade que as crianças não estão vacinadas, a gente pode começar a ter de novo essa tristeza que chama paralisia infantil, que não tem tratamento e não tem cura. Então, quem tiver ou um membro afetado pela paralisia infantil vai ficar com sequela o resto da vida. E é tão cruel, Mara, porque a pólio, ela vai atrás, sabe de quem? De criança abaixo de 5 anos. Olha que judiação. E aí aquela criança que podia ser um jogador de futebol, podia ser uma bailarina, vai ficar com uma sequela para o resto da vida. Isso é muito triste. A gente não pode deixar isso acontecer, mas tem essa saída, que é a gente levar as crianças para vacinar. A criança pequenininha não consegue sozinha, né? Então eu preciso que o responsável por essa criança leve essa criança no posto e mantenha a carteirinha de vacina em dia. Verdade, viu? Muito triste mesmo pensar nisso tudo, nessas consequências. E, doutora, tem algo que explique isso? Essa baixa vacinal? Por que eu pergunto, né? Por muitos anos nós tivemos orgulho desses diplomas, né? Como você bem colocou aqui pra gente logo no início da entrevista, que a gente, assim, né, tinha conseguido erradicar, que os números eles eram muito baixos, né? Referentes a essas doenças. E agora parece que a gente, assim, sabe, não se importa mais com isso e que tá tudo bem, né? O que vier a acontecer, e não é bem assim, né? Tem alguma explicação? Eu acho, a gente já falou sobre isso, né, Mara? As vacinas são vítimas do seu sucesso.
Então, as mamães jovens que estão nos ouvindo, provavelmente não viram sarampo, não viram paralisia infantil, não viram tosse comprida, não viram difteria, croup, não viram meningite, não viram os surtos de meningite da década de 70. Então, essas pessoas acreditam que essas doenças já acabaram. Então, pessoas como você e sua produção estão dando essa oportunidade de ouvir. Eu sou uma pessoa que estuda bastante, sou médica, infectologista, pediatra, e esse é meu dia a dia, né? Doença infecciosa em criança. E eu sou velho o suficiente para ter visto quase tudo isso, sabe? Vi muita catapora da criança ter que ser internada, e hoje tem vacina. Então, a primeira coisa, Mara, é que as pessoas não sabem que isso ainda existe e pode voltar, como o sarampo voltou, e a polio pode voltar, como tudo pode voltar. Até tem uma infecção que me preocupa muito, que é a rubéola, que na gestante faz um quadro muito grave na criança, principalmente os primeiros 3 meses de vida. A rubéola pode deixar a criança cega, surda, com retardado mental e com defeito no coração. Então, a gente não pode deixar a rubéola voltar. E a rubéola faz parte do mesmo grupo de vacina que a vacina do sarampo. Então, se não está vacinando do sarampo, também não está vacinando da rubéola. E aí a gente fica com gente suscetível e podendo ter a rubéola, que na criança não faz grande estrago, mas na gestante pode dar essas malformações. Então, a primeira coisa é que as pessoas não sabem que isso existe. A segunda coisa é que, assim, com a pandemia, todo mundo ficou muito voltado para a pandemia, né? Então, alguns serviços não funcionaram, ficaram funcionando voltados só para a pandemia. Mas, gente, agora não é que a pandemia acabou, mas já está mais controladinho. E a gente sabe que precisamos ajudar as mamães que trabalham, que a gente precisa ter uma flexibilidade, horários estendidos nos postos de saúde. Então, essa também é uma consideração. Por último, esse monte de fake news, né, Mara? Você não fica com raiva? Fico Gente muito. ignorante falando bobagem nos nossos aplicativos. O aplicativo é uma coisa maravilhosa. As redes sociais também. Mas não deve ser usado para espalhar mentira, não é verdade? Com certeza, e isso aí me irrita muito, ainda mais pela minha profissão, né, também. A gente vê que há realmente uma descredibilização para o que, né, a minha profissão faz e fala em relação a essas fake news. Então, obviamente, isso me irrita bastante, viu, Silvia? E aí eu queria também aproveitar para saber... Não acreditem, gente, nessa coisa que existe uma grande conspiração mundial, porque gente como eu, que está lá na ponta, vendo as crianças sendo internadas por causa de Covid, vendo as pessoas doentes, né? A gente sabe que a grande conspiração é dessas fake news, né? Que querem fazer as pessoas ficarem doentes. Não precisa, gente. A gente tem o maior programa mundial de vacinação gratuita. Vamos aproveitar, vamos fazer isso pelos nossos pequenos, as vovós que já vacinaram seus filhos, levem os seus netinhos para vacinar também. Veja que eu não estou falando nem da vacina da Covid, a qual eu acho que tem uma grande contribuição para as crianças se manterem saudáveis, mas eu estou falando de todas as outras vacinas que já foram muito estudadas e que a gente sabe que podem deixar as nossas crianças muito saudáveis. A gente não tem que ter medo de vacina, a gente tem que ter medo de doença. Verdade, viu? Verdade. Vacina boa é vacina no braço, pessoal. E olha, como é que está, hein, doutora Silvia, a vacinação contra o HPV, que é o papiloma vírus humano? A gente tem índices bons ou índices que baixaram? As pessoas, assim, com pensamento torto, elas achavam que quando você vacina um pré-adolescente contra a vacina, com uma infecção que é sexualmente transmissível, que é o papiloma, que pode se transformar em câncer lá na segunda, terceira década de vida, que a gente estava incentivando. Gente, a vacina da hepatite B também previne de uma infecção sexualmente transmissível. A gente está dando para o recém-nascido, né? Então, por que ninguém fez um AUE nessa hora, né? Porque ignorância total. A gente tem que vacinar as pessoas antes delas terem relação. E usar a vacina do HPV porque acha que está incentivando nada, está protegendo as nossas crianças, que quando eles tiverem a idade certa de terem já relacionamento sexual, vão estar protegidos, meninos e meninas. E não existe existiu uma época que teve pessoa que fez esse
auê sobre isso, mas os efeitos colaterais são mínimos, mas eu posso te garantir, Mara, que os efeitos colaterais de câncer de colo de útero, que é um dos cânceres que mais mata nesse país, são muito graves. E às vezes você perde uma pessoa de 35 anos, por exemplo, para este câncer, que é um câncer que pode ser muito agressivo. E a gente pode vacinar contra esse câncer quando a menina ou o menino, eles estão ainda antes de até ir para a adolescência. Então, a vacina do HPV é uma vacina importante e hoje a gente sabe que a gente não precisa de tantas doses assim para deixar essas pessoas protegidas para a vida. Que é isso que a gente quer, né, Mara? A gente quer que os nossos filhos, lembra, tem que vir com saúde, desde que venha com saúde também, tem que se manter saudáveis e poderem ser adultos jovens, saudáveis e poderem estar contribuindo para o nosso país ficar cada vez melhor. Verdade. Qual que é a grande mensagem que fica, hein, doutora Silvia, então, sobre esse tema? Desculpa, eu acho que eu não consegui te entender, Mara. Tudo bem. Qual a grande mensagem, então, que fica, né, aí para quem está nos assistindo? É essa. Primeiro, parabenizar as pessoas que, como você, acreditam na ciência, né? Então a ciência trouxe tanta coisa boa, gente. Quando a gente hoje vai fazer uma radiografia e sabe o que está lá no pulmão, quando faz uma tomografia, isso é a ciência que causou, né? Não existia antes, né? E a ciência também trouxe para a gente as maravilhosas vacinas, que são cada vez melhores. A gente tem um cuidado muito grande na produção dessas vacinas, efeitos colaterais mínimos, perto do grande efeito colateral que é a doença, né? Então, meningite, paralisia, olha, cada normão que a gente está falando hoje, né, Mara? Meu recado final é esse. Vamos voltar a ter orgulho de uma carteirinha de vacina toda preenchida, toda bonitinha. Eu, quando vejo minhas mães que trazem uns caderninhos bonitos, sabe, que elas mandam fazer umas capinhas da caderneta de vacinação, eu acho a coisa mais linda do mundo. Isso é um sinal de amor, de respeito por aquela criança que não pode ir sozinha, mas ela é levada para se manter saudável. Esse é o meu recado de hoje. Muito obrigada, linda demais. Muito obrigada, doutora Silvia, pela sua participação aqui com a gente. Então fica aí, tá, pessoal? A amamentação e vacina são realmente, né, itens essenciais que vão fazer as crianças crescerem muito saudáveis, né, terem saúde aí por muito tempo. Obrigada, viu, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Bom dia. Bom dia. Essa foi a doutora Silvia Fonseca, ela, né, que é do Apvida e conversou aqui um pouquinho com a gente, né, sobre a baixa na vacinação aqui no Brasil, mas também, né, ressaltou aí o quanto que é importante que a gente proteja principalmente as nossas crianças, né, de todas essas doenças. Isso é muito possível, basta que a gente vacine. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu tô de volta, você não sai daí.